Com o passar dos anos, muitas pessoas começam a notar mudanças no corpo que incomodam. A pele fica mais fina e menos firme, o cabelo perde força e as articulações começam a reclamar mais no dia a dia. É comum pensar que isso faz parte da idade e que não há muito o que fazer. Mas o que pouca gente entende é que depois dos 50 anos, o corpo passa a produzir menos colágeno, uma proteína fundamental para a sustentação da pele, do cabelo e das articulações. Essa redução acontece de forma natural e silenciosa. Você não sente o colágeno sumindo, mas percebe os efeitos aos poucos. Mais flacidez, mais rigidez nas articulações e recuperação mais lenta do corpo. Muita gente corre direto para suplementos sem entender que a alimentação tem um papel importante nesse processo. Se existem alimentos naturais que fornecem os componentes que o corpo usa para apoiar a produção de colágeno, especialmente na maturidade. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer 3 alimentos naturais que podem ajudar o corpo a manter melhor esse suporte estrutural com o envelhecimento, sem promessas milagrosas e sem atalhos perigosos. Aviso importante: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Qualquer alteração na alimentação deve ser acompanhada por um médico ou profissional de saúde de confiança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, deixe o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o canal a crescer. O que acontece com o colágeno no corpo? Após os 50 anos, o colágeno é uma proteína estrutural, que funciona como uma espécie de base de sustentação do corpo. Ele está presente na pele, no cabelo, nas unhas, nas articulações, nos tendões e até nos ossos. Até certa idade, o corpo consegue produzir colágeno com relativa facilidade. Mas, a partir dos 30 anos, essa produção começa a cair lentamente, e depois dos 50, essa queda se torna muito mais perceptível. O problema é que o corpo não avisa quando a produção de colágeno diminui. Você só percebe os efeitos com o tempo, como pele mais fina e menos firme, rugas mais marcadas, cabelo mais fraco ou quebradiço, articulações mais rígidas, recuperação mais lenta após esforço. Além da idade, e outros fatores comuns na maturidade aceleram essa perda. Alimentação pobre em nutrientes essenciais, menor absorção de proteínas, inflamações silenciosas, exposição acumulada ao sol ao longo da vida. Outro ponto importante é que, depois dos 50, o corpo não perde apenas colágeno, mas também passa a ter mais dificuldade para reconstruí-lo. Isso significa que mesmo pequenas carências nutricionais podem ter impacto maior do que tinham antes. Por isso, nessa fase da vida, não faz sentido pensar apenas em repor colágeno. O mais importante é oferecer ao corpo os componentes certos, para que ele consiga produzir e manter essa proteína da melhor forma possível. No próximo tópico, vamos falar sobre por que a alimentação influencia diretamente a produção de colágeno e preparando o caminho para apresentar os alimentos naturais que fazem diferença após os 50. 2. Por que a alimentação influencia tanto o colágeno? Após os 50, muita gente acredita que o colágeno depende apenas de genética ou de suplementos. Mas a verdade é que, depois dos 50 anos, a alimentação passa a ter um papel ainda mais decisivo na forma como o corpo produz e mantém essa proteína. O colágeno não surge pronto dentro do organismo. Para produzi-lo, o corpo precisa de matéria-prima, como proteínas de boa qualidade, aminoácidos específicos, vitaminas e minerais, que participam da construção e manutenção dos tecidos. Com o envelhecimento, o corpo absorve menos nutrientes, utiliza esses nutrientes com menos eficiência, prioriza funções básicas em vez de manutenção estrutural. É por isso que pele, e cabelo e articulações costumam ser os primeiros a sentir quando a alimentação não está adequada. O organismo simplesmente redireciona recursos,
deixando o colágeno em segundo plano. Outro ponto importante é que dietas muito restritivas, comuns nessa fase da vida, podem agravar ainda mais a perda de colágeno. Quando faltam nutrientes essenciais, o corpo não consegue sustentar a produção dessa proteína, mesmo que a pessoa consuma suplementos. Por isso, após os 50, não basta comer menos ou comer leve. É fundamental comer melhor, com foco em alimentos que ofereçam os componentes que o corpo usa para apoiar o colágeno. No próximo tópico, vamos apresentar o primeiro alimento natural, explicando como ele se relaciona com a produção de colágeno e por que faz sentido na maturidade. O 3. Alimento 1. Caldo de ossos e o suporte ao colágeno na maturidade. O primeiro alimento natural que merece atenção quando falamos de colágeno, após os 50, é o caldo de ossos. Ele é citado com frequência porque fornece aminoácidos que o corpo utiliza como base para a construção do colágeno, algo especialmente importante na maturidade, quando a produção natural diminui. Com o passar dos anos, o organismo passa a ter mais dificuldade para reaproveitar proteínas e reconstruir tecidos. Alimentos que oferecem esses componentes de forma mais direta podem facilitar esse processo sem exigir grandes volumes de comida. Outro ponto relevante é que esses aminoácidos também participam do suporte das articulações, ajudando na manutenção das estruturas que amortecem impactos e dão estabilidade aos movimentos do dia a dia. É importante deixar claro: o caldo de ossos não rejuvenesce, não elimina dores e não reconstrói articulações. Ele apenas fornece matéria-prima que o corpo pode usar, quando a alimentação como um todo está equilibrada. Por isso, ele aparece como um dos alimentos naturais mais associados ao colágeno, especialmente para pessoas que já percebem pele mais fina, articulações mais rígidas, recuperação mais lenta após esforço. No próximo tópico, vamos falar sobre o alimento 2, que não contém colágeno pronto, mas é essencial para que o corpo consiga produzi-lo. 4. Alimento 2. Frutas cítricas e o papel delas na produção de colágeno. O segundo alimento natural importante para o colágeno, após os 50, não é uma fonte direta dessa proteína, mas é essencial para que o corpo consiga produzi-la. As frutas cítricas, como laranja, limão e acerola. Essas frutas fornecem vitamina C, um nutriente fundamental no processo de formação do colágeno. Sem vitamina C suficiente, o corpo até pode ter matéria-prima, mas não consegue transformar isso em colágeno de forma eficiente. Com o envelhecimento, é comum que a ingestão e o aproveitamento dessa vitamina diminuam. E quando isso acontece, os efeitos aparecem de forma silenciosa. Pele perde mais firmeza, articulações ficam mais sensíveis, cicatrização se torna mais lenta. Outro ponto importante é que a vitamina C também ajuda a proteger o colágeno que já existe, reduzindo o desgaste natural causado pelo tempo e por processos inflamatórios leves. Isso faz diferença depois dos 50, quando o corpo já produz menos colágeno e precisa preservar melhor o que ainda tem. Vale reforçar: as frutas cítricas não devolvem o colágeno perdido e não fazem efeito imediato. Elas apenas apoiam o processo natural do corpo, quando fazem parte de uma alimentação equilibrada e contínua. No próximo tópico, vamos falar sobre o alimento 3, fechando a lista e explicando por que ele também é importante para a pele, cabelo e articulações na maturidade. 5. Alimento 3. Peixes e o suporte ao colágeno da pele e das articulações. O terceiro alimento natural que merece destaque após os 50 anos são os peixes, especialmente aqueles mais ricos em gorduras boas. Eles não fornecem colágeno pronto, mas oferecem proteínas de alta qualidade e gorduras que ajudam a reduzir processos inflamatórios leves, algo muito importante para quem já sente mais rigidez nas articulações ou perda de elasticidade da pele. Com o envelhecimento, inflamações silenciosas tendem a aumentar no corpo. Esse ambiente inflamatório
acelera a quebra do colágeno existente, afetando pele, cabelo e articulações ao mesmo tempo. As gorduras presentes nos peixes ajudam a proteger as estruturas das articulações, preservar melhor o colágeno já existente, apoiar a saúde da pele, contribuir para a integridade dos tecidos. Outro ponto importante é que os peixes fornecem aminoácidos essenciais, que o corpo utiliza como base para a produção de colágeno, especialmente quando combinados com outros nutrientes adequados. Vale reforçar mais uma vez: os peixes não repõem colágeno, não eliminam dores articulares e não rejuvenescem a pele. Eles atuam como parte de um conjunto nutricional, ajudando o corpo a manter melhor suas estruturas ao longo do tempo. Ao longo deste vídeo, você entendeu que a queda do colágeno após os 50 anos é um processo natural, mas que a alimentação pode influenciar muito a forma como o corpo lida com essa perda. Vimos que o caldo de ossos fornece matéria-prima para a construção do colágeno. As frutas cítricas ajudam o corpo a produzir e preservar essa proteína. Os peixes contribuem para proteger os tecidos e reduzir o desgaste natural. Nenhum desses alimentos faz milagres, rejuvenesce o corpo ou substitui cuidados médicos. Mas, quando fazem parte de uma alimentação equilibrada e orientada, podem apoiar pele, cabelo e articulações na maturidade. Aviso importante: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Qualquer alteração na alimentação deve ser acompanhada por um médico ou profissional de saúde de confiança. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo e se você já consome algum desses alimentos no dia a dia.